Olá, bom dia! Um feliz despertar com Deus, a você com a graça e a paz de Jesus. Hoje vamos conhecer os ensinamentos, as lições preciosas que o capítulo 10 do primeiro livro de Samuel apresenta a cada um de nós. O tema em nosso estudo hoje: Saul é ungido como primeiro rei de Israel. Deus é soberano em suas escolhas e ações, mas em sua misericórdia e sabedoria, muitas vezes ele condescende com a vontade humana nas escolhas da vida para mostrar que precisamos sempre permitir e buscar a direção divina, para que sejamos aperfeiçoados e submissos em nossas decisões. A escolha de Saul como rei de Israel, como já vimos, é um exemplo claro disto, e vamos entender mais e por quê. 1 Samuel capítulo 10 marca a unção oficial e o reconhecimento público de Saul como primeiro rei de Israel. A decisão do povo em ter um rei que pudesse vê-lo o levou a rejeitar a Deus, o Rei eterno e invisível. E essa necessidade de contemplação ia além de ter um rei terreno. Israel desejava um rei que estivesse acima dos padrões dos monarcas das demais nações. Após ser ungido por Samuel, Saul permitiu que o Espírito Santo tomasse conta de seu coração e lhe tornasse um novo homem. Essa mudança foi real, porque ele permitiu. Saul entrou em uma novidade de vida. Foi contemplado com a guia divina que seria com ele se ele continuasse a fazer tudo conforme a orientação do Senhor. Essa é a nossa introdução, um pequeno resumo no contexto do estudo do capítulo de hoje, capítulo 10. Agora vamos então conhecer os principais comentários dos versículos que este capítulo, que é um pouco longo, nos traz. Começa no versículo 1 falando do vaso de azeite. O azeite era de oliva. Ungir era uma ação de derramar o azeite sagrado sobre a cabeça da pessoa eleita, um ato que reveste o eleito de autoridade. Quando um rei israelita tomava posse, ele não era coroado primeiro, antes ele era ungido. A coroação era um ato político de estabelecimento de um rei como governante. A unção era um ato religioso de tornar o rei um representante de Deus junto ao povo. Um rei em Israel era sempre ungido por um profeta ou sacerdote. E também deve-se entender que não havia santidade no óleo, assim como não há santidade nas águas do batismo. Apenas era um símbolo, ok? Versos 2 a 7, era ainda de madrugada, quando o profeta Samuel descreveu sucintamente para Saul os acontecimentos que deviam ocorrer naquele dia e nos seguintes. O futuro rei ficou a par de todos eles, antes que acontecessem, e em cada caso devia agir como a ocasião exigisse. Assim, amados ouvintes, também o curso de nossa vida permanece aberto diante de Deus dia a dia. Ele planeja, ele planejou ou permitiu os incidentes
os acontecimentos que nos ocorrem, mas consente que escolhamos para cada um a resposta adequada. O livre-arbítrio, Deus nos dá este direito de escolha. Busquemos, portanto, com mais ansiedade a bendita unção do Espírito Santo ao nascer do dia. Sua unção sagrada nos ensinará todas as coisas que precisamos saber. Nós também, como Saul, quando ungido, precisamos ter um coração puro, mudado, um espírito justo e renovado. O verso 5 descreve Gibeá de Deus, a cidade natal de Saul. E também descreve que agora Saul estava profetizando. A profecia em vista aqui parece ser a de louvar a Deus e exortar o povo, um acompanhamento musical. Neste caso, a referência não é a previsão de acontecimentos futuros. Então, ser um profeta não quer dizer só revelar acontecimentos ocultos ou futuros, mas a expressão da verdade divina na forma de música sacra. Foi o que aconteceu. O 6º versículo diz que Saul seria mudado em outro homem. Chegou o instante na vida do ser humano em que uma mudança de circunstâncias ou algum dom divino o libera de impedimentos anteriores. Lembrando que Saul havia se escondido, do povo. Ele era tímido, agora seria transformado. A realidade da transformação se torna evidente à medida que ocorrem mudanças nos pensamentos, nos hábitos e na vida. As coisas velhas passam, tudo se faz novo, como está em 1 Coríntios 5,17. Contudo, é preciso lembrar que a mudança só se torna permanente com a reafirmação diária da escolha feita. Aqui está um segredo, amados. Precisamos renovar a nossa entrega diariamente a Deus. Não é porque Saul recebeu o Espírito Santo, um novo coração, que agora ele não precisava fazer mais nada dali em diante. E assim é conosco. É preciso lembrar que a mudança só se torna permanente com a reafirmação diária. Saul se recusou a continuar a conhecer ao Senhor. E como resultado, nós vamos ver nos capítulos que vem, acabou se deixando chegar ao ponto de estar sob controle total de Satanás. Muitas pessoas, tanto hoje como nos tempos antigos, lamentam sobre o que poderiam ter sido. Uma advertência para nós nessa experiência e história de Saul, não é mesmo? Como pode Saul estar cheio do Espírito e mais tarde cometer tantos atos de impiedade? Através do Antigo Testamento, encontramos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele se apossava, ele descia de uma pessoa temporariamente, de forma que Deus poderia usá-la para grandes ações. E isto aconteceu muitas vezes com os juízes de Israel, quando eram chamados por Deus para resgatar a nação. Este não era sempre o caso de uma influência permanente do Espírito Santo, mas muitas vezes uma manifestação temporária. O verso 7, Deus está contigo. Todo o céu estava interessado em ajudar Saul a tomar a decisão de deixar sua vida ser controlada por Deus. Então, no verso 8, 7 dias, disse Samuel, para Saul esperar. Aqui
Saul obedece a Samuel e espera, o que não vai acontecer mais à frente, quando já seria um rei e orgulhoso. Samuel quis dizer que ao agir conforme a ocasião pedisse, e ao aguardar a orientação divina, Saul sempre poderia esperar tanto sucesso quanto no dia de sua unção. Olha que lição para nós hoje. Agora, o verso 19. Rejeitastes hoje a vosso Deus. Agora, novamente, Samuel fala ao povo. Na ansiedade de ser como as nações ao redor, os israelitas não perceberam que estavam colocando mais um obstáculo aos planos do Rei Celestial, na condição de agentes morais livres. Estavam limitando a Deus por escolha própria. E ao fazer isso, lançaram as sementes do egoísmo e da rebelião. A colheita fatal certamente chegaria. Contudo, o Senhor, em sua misericórdia e longanimidade, nunca os abandonou. Agora o versículo 20. O fato de Saul ter sido escolhido pode parecer sorte, mas foi exatamente o oposto. Deus havia instruído os israelitas a consultarem o Urim e o Tumim para o propósito específico de consultá-lo em tempos como este. Somente o sumo sacerdote poderia utilizar o Urim e o Tumim, que eram projetados a dar as respostas sim e não. Essas duas pedras ficavam no peitoral do sumo sacerdote. Deus multiplica as evidências do caminho a seguir para aqueles que têm um coração humilde e desejoso de saber a vontade de Deus. Verso 22, escondido entre a bagagem. No lugar onde estavam as bagagens e os pertences do povo da grande assembleia. Este gesto de Saul indica tanto a sua modéstia como o seu complexo de não controlar as emoções nas horas críticas e de grandes decisões. Às vezes, nos escondemos de importantes responsabilidades porque temos medo de falhar, do que os outros podem estar pensando ou por não sabermos como proceder. Prepare-se agora para assumir suas futuras responsabilidades. Confie na provisão divina e não nos seus sentimentos de adequação. Olha, isso aqui é muito importante nós entendermos. Os reis pagãos eram considerados deuses. Eles faziam suas próprias leis e não respondiam a ninguém. Por contraste, o rei de Israel teria de responder a uma autoridade superior, o Senhor do céu e da terra, o grande Deus. Os israelitas tinham agora um rei como todos os outros, como queriam. Entretanto, Samuel tornou claro ao rei e ao povo que o governo do rei de Israel seria diferente dos reinados pagãos. O fato de Saul ter reagido com paciência à rejeição de sua autoridade, depois que Samuel declarou ele como o novo rei, o primeiro, e de não ter se esforçado para manter o seu direito ao trono usando a força, é a maior evidência de que o Senhor havia tocado em seu coração e que estava lhe comunicando sabedoria necessária para reinar. Diz o texto que Saul se fez de surdo quando um grupo de homens ali falaram: é este que vai reinar sobre nós? O melhor meio de ganhar a oposição não é polemizar, mas realizar. Saul praticou um gesto de grande habilidade política, em contraste com a incapacidade posterior de Saul de controlar o seu temperamento.
A crítica sempre será dirigida àqueles que lideram, porque eles estão à frente. Neste momento, Saul desconsiderou aqueles que pareciam estar contra ele, apesar de mais tarde se tornar consumido por ciúmes. Quando você liderar, escute as críticas construtivas, mas não gaste tempo e energia valiosos com aqueles que se opõem a você. Em vez disso, foque-se naqueles que estão prontos e dispostos a te ajudar. Esses são os comentários que nós trazemos no estudo do capítulo 10. Agora, o livro Patriarcas e Profetas, ele expande um pouco mais as revelações deste capítulo. Como Saul recebeu a unção. Quando Saul partiu, cedo na manhã seguinte, o profeta saiu com ele. Tendo atravessado a cidade, mandou que o servo passasse adiante. Então ordenou a Saul que parasse, a fim de receber uma mensagem a ele enviada por Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Como prova de que isto era feito por autorização divina, predisse os incidentes que ocorreriam em sua viagem para casa e afirmou a Saul que ele seria habilitado pelo Espírito de Deus para o cargo que o esperava. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, disse o profeta, e te mudarás em outro homem, e há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a sua mão, porque Deus é contigo. Tendo seguido Saul seu caminho, tudo aconteceu conforme dissera o profeta. Perto dos termos de Benjamim foi informado de que os animais perdidos tinham sido achados. Na planície de Tabor, encontrou 3 homens que iam adorar a Deus em Betel. Um deles levava 3 cabritos para o sacrifício, o outro 3 pães, e o terceiro um odre de vinho para a festa sacrificial. Fizeram a Saul a saudação usual, e também o presentearam com 2 dos 3 pães. Em Gibeá, sua cidade, um grupo de profetas voltando do lugar alto cantavam o louvor de Deus, com música de flautas e harpas, saltérios e tambores. Aproximando-se Saul deles, sobreveio-lhe o Espírito do Senhor, e ele também tomou parte em seu cântico de louvor e com eles profetizou. Falou com tão grande influência e sabedoria, e com tanto fervor se uniu ao culto, que aqueles que o conheciam exclamavam com espanto: o que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Tendo-se unido Saul com os profetas em seu culto, uma grande mudança operou-se nele pelo Espírito Santo. A luz da pureza e santidade divinas resplandeceu nas trevas do coração natural. Ele viu a si mesmo como estava diante de Deus. Viu a beleza da santidade. Foi agora chamado para começar a luta contra o pecado e Satanás. E fez-se-lhe compreender que neste conflito sua força deveria vir inteiramente de Deus. O plano da salvação, que antes parecera obscuro e incerto, desvendou-se-lhe ao entendimento. O Senhor dotou-o de coragem e sabedoria para o seu elevado cargo. Revelou-lhe a fonte de força e graça, iluminando-lhe o entendimento quanto às exigências divinas e ao seu próprio dever. A unção de Saul como rei não fora levada ao conhecimento da nação. A escolha de Deus deveria ser publicamente manifesta por meio de sorte. Para tal fim, Samuel convocou o povo de Mispa. Foi feita a oração, rogando-se guia divina. Então seguiu-se a solene cerimônia de lançar a sorte. Em silêncio, a multidão congregada aguardava o resultado. A tribo,
a família e a casa foram sucessivamente designadas. E então Saul, filho de Quis, foi indicado como o indivíduo escolhido. Mas Saul não estava na assembleia. Oprimido com uma intuição da grande responsabilidade prestes a cair sobre ele, retirara-se secretamente. Foi de novo trazido à congregação, que observou com orgulho e satisfação ter ele porte real e formas nobres, sendo mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Mesmo Samuel, quando o apresentou à assembleia, exclamou: Vedes, já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. E em resposta surgiu da vasta multidão uma demorada e ruidosa aclamação de alegria: Viva o Rei! Samuel então expôs ao povo o direito do reino, declarando os princípios sobre os quais o governo monárquico se baseava, e pelos quais cumpria ser dirigido. O rei não deveria agir de forma absoluta, mas conservar seu poder em sujeição à vontade do Altíssimo. Este discurso foi registrado em um livro, no qual se estabeleciam as prerrogativas do príncipe e os direitos e privilégios do povo. Embora a nação houvesse desprezado a advertência de Samuel, o fiel profeta, conquanto forçado a ceder aos seus desejos, ainda se esforçou tanto quanto possível para cautelar as suas liberdades. Ao mesmo tempo em que o povo em geral estava pronto para reconhecer a Saul como seu rei, havia um grande partido em oposição. Ser escolhido um rei de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e isto em detrimento tanto de Judá como de Efraim, as maiores e mais poderosas, era uma indiferença que não podiam tolerar. Recusaram-se a declarar submissão a Saul, ou trazer-lhe os presentes costumeiros. Os que foram os mais insistentes em seu pedido para terem um rei, eram os mesmos que se recusavam a aceitar com gratidão o homem indicado por Deus. Os membros de cada facção tinham seu favorito, que desejavam ver colocado sobre o trono. E vários dentre os chefes haviam desejado a honra para si. A inveja e a desconfiança ardiam no coração de muitos. Os esforços do orgulho e da ambição haviam resultado na decepção e no desencanto. Olha o que estava realmente pairando no coração dos israelitas: orgulho, inveja, desconfiança. Neste estado de coisas, Saul não achou conveniente assumir a dignidade real, deixando que Samuel administrasse o governo, como anteriormente voltou a Gibeá. Foi honrosamente escoltado para ali por uma multidão que, vendo a escolha divina em sua seleção, estava decidida a apoiá-lo. Mas ele não fez tentativas para manter pela força seu direito ao trono. Em seu lar, entre as terras altas de Benjamim, pacificamente ocupou-se com os deveres de lavrador, deixando inteiramente a Deus o estabelecimento de sua autoridade. Patriarcas e Profetas, a partir da página 610, apresenta esses detalhes, como foi a unção do primeiro rei de Israel. Agora vamos aplicar as lições deste capítulo em nossas vidas. Vitória ou derrota depende de nossa atitude diante de Deus. Deus consagra, sanciona, acompanha, transforma, habilita e oferece os recursos, tudo conforme está no contexto deste capítulo. Porém, para vencer, é preciso permanecer dependente dele. Isso fica claro para nós em nosso estudo hoje. Começar bem é importante,
mas terminar bem é muito mais. Saul começou bem, foi ungido pelo profeta Samuel, seguiu fielmente cada uma das instruções do profeta, foi cheio do Espírito Santo e teve a vida transformada. Quem dera ele tivesse permitido que Deus continuasse fazendo nele essa obra. Ser cheio do Espírito Santo e possuir o dom de profecia não é sinônimo de perfeição, impecabilidade e infalibilidade. Saul profetizou, alcançou o posto de profeta, contudo ocultou ao seu tio o fato de ter sido ungido para reinar em Israel. Ser escolhido por Deus, apreciado pelo povo, ungido pelo profeta, não anula a vontade de Deus quando esta é contrária à vontade humana. O povo foi devidamente convocado, a cerimônia estava pronta, mas cadê o rei? Samuel precisou consultar a Deus sobre o paradeiro de Saul, escondido no meio da bagagem. Problemas surgem com facilidade quando a vontade divina é desprezada. Após encerrar a coroação e o povo ter gritado "Viva o rei!", alguns vadios saíram resmungando: "Esse aí? Um libertador? Vocês devem estar brincando, né?" Eles o desprezavam, por isso não deram honras a Saul. Mas Saul não deu bola para eles nesta ocasião. Problemas incomodam. O problema para enfrentar era grave. Saul era inexperiente, jovem. Começou seu reinado tendo que lidar com grandes desafios. Essa é a vida de líder. Esconder-se das responsabilidades não é uma maneira correta de transmitir confiança aos liderados. Contudo, a insegurança torna o fraco independente de Deus. Seria importante para a função designada a nós por Deus que todos estivéssemos sempre submetidos ao Espírito Santo, como esteve Saul logo no começo de sua vida pública. Não é que Deus não possa preparar o homem, mas o homem não quer humilhar o coração perante Deus para que ele, em tempo oportuno, o exalte. A mensagem, então, do capítulo: o sucesso depende de muito esforço pessoal e total dependência de Deus. Essa é a lição-chave para nós, no capítulo 10. O sucesso depende de muito esforço pessoal e total dependência de Deus. Fechando nossa reflexão, no decorrer da história, Deus tem manifestado sinais incontestáveis de seu cuidado e amor pela raça caída. Foi-nos dado o seu unigênito, que por sua vida, morte e ressurreição, assinou com seu sangue a aliança eterna com os filhos da luz. Agora está conosco o Consolador, o Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis intercede por nós. O Espírito Santo deseja nos transformar em novas criaturas segundo a imagem de Cristo. Conforme Paulo escreve em 2 Coríntios 3,18: "E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito." Eis o chamado do Senhor para nós hoje. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor. Se tão somente permitirmos que o Espírito Santo nos conduza, mesmo que por vezes, como Saul, tenhamos medo, o Senhor mesmo nos tirará de nosso esconderijo falível, para nos colocar em pé diante do ungido, do único refúgio seguro. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Salmos 91, 1 e 2. Portanto,
vigiemos e oremos. Amém. Este é nosso estudo. 1 Samuel capítulo 10. O pensamento para levar nesse dia. Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos os seus caminhos nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida e que, como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. Amém. Deus seja louvado, né? Ensinamentos preciosos neste capítulo 10, quando Saul foi ungido rei, o primeiro rei de Israel. Creio que ficou claro para todos nós os ensinamentos. Agora vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Graças te damos pelo despertar deste novo dia. Graças te damos, Senhor, porque diariamente podemos renovar a nossa entrega a Ti, a nossa submissão e buscar de Ti a direção para o novo dia. Portanto, Senhor, guie os nossos passos, as nossas decisões, segundo a Tua vontade e não a nossa. Dá-nos um coração submisso para seguir os Teus caminhos, a Tua vontade. Abençoe cada participante, continue conosco e dá-nos a unção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi um grande prazer aprendermos juntos em mais um capítulo da Palavra de Deus. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Deixe o seu like, compartilhe e assim espalhemos a palavra de Deus. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.